Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui do canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai falar das particularidades do status de nós passarmos sobre o tempo, desinventando formas de passar nessas eleições de bens que danificam-nos, mas nos deixam acorrentados em valor de construção encantada, encontrada. Esse valor é um descontraste para um agrupamento de participação em uma cadência de responsabilidade lógicas, num princípio de arranjos de engrenagens, porque a eficiência do homem de dizer-se de bem sobre a natureza é interrogar sobre aquilo que ele colhe da natureza e a forma de colher e a propagação do colher e a transformação desse colher. E todos esses estados dizem uma fonte de estar acorrentado. Toda essa corrente, ela se desinfiltra-se por estar em reciprocidade coletiva, em estar dentro de um sistema, de uma sistemática de engrenagens. Logo, não há motivo que lhe falte força. Bom, porém o tempo, ele diz, pede dessa particularidade algumas distâncias por a distração de partículas. Essas partículas, elas são desadequadas do status dos seres e são elevadas a um outro status. Nesses arranjos alquímicos, as engrenagens, elas conseguem continuar sendo repetidamente eco-subscritas nas suas correntes desformadas por seres que estão em particípio. Bom, por que toda essa participação está em apego do homem? Porque ele iniciou um status de contrato social. E o status de bem é estar em corrente, mesmo que lhe instale sacrifícios para estar em lar, em estar em lar. O lar, ele é como se fosse uma panela que mistura todos os seres. E aí as propriedades dos seres em mistura são desinterferidas pelas combinações químicas. Tudo isso suspende-se por um adjetivo desse status de mistura. E o quanto as partículas, elas conseguem se equilibrar, se descaracterizando para melhor empreender-se nessa mistura.
Então, o que a gente vai ver agora é algumas análises de contas com essas misturas empreendidas já há anos. E desses anos em luz, vamos voltar no tempo agora para poder entender a materialização da Terra e da vida. Aqui nós temos poeiras estrelares, que são dispartículas em suspensão. A condensação dessas partículas gera um agregado sólido que suspende-se e se conforta-se a partir de um grande conjunto massivo que estende-se ordenadas conforme a passagem do tempo e a solidificação do mesmo. Então, essa solidificação ela gera uma matéria em status de conjunto. Vamos ver o que é a solidificação? A solidificação, então, é você desempregar no estado natural de uma partícula, de uma matéria, de um ser, de um produto, o desaquecimento, né? Você tira, suspende a energia, o movimento. E sem movimento, sem energia, as partículas elas se agregam e se confortam. Nesse instante, há apenas um status dessa energia, um movimento atmosférico. E esse movimento atmosférico busca equilibrar todos os contatos com a atmosfera. Então, a atmosfera nesse estado está em total equilíbrio. E esse equilíbrio, ela apreende o interior dessa matéria. Porém, quando você vai aquecendo esse ambiente, o interior dessa matéria vai suspendendo e vai se contagiando. E esse contágio vai acontecendo, e dentro desse contágio existe na termodinâmica a calorimetria dessas partículas que buscam o status de equilíbrio. Porém, quando existe uma elevação de status, algumas partículas elas sofrem o despreendimento de si. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela dessuspende-se na atmosfera e perde o controle vibratório, né? Só que existe um controle nessa perda de controle vibratório dessas partículas. E esse controle é a camada, ou são as camadas superiores. Vocês podem ver que as camadas superiores elas estão controlando, mas existe também um controle mais íntimo ainda, que é o controle das intercepções particulares. Então, além dessa camada superior aqui, ó, que reveste essas partículas e descontrolam elas, você tem as próprias partículas em busca de se controlarem, descontrolando as outras. E isso em tudo na natureza. Bom,
Agora que a gente viu isso, a gente pode interpretar melhor as partículas, porque existe um princípio que rege partículas e distende as partículas, principalmente as partículas que possuem um status de vida, ou seja, uma assimilação que é ritmificada por comportamento de solidificação, né? Ou seja, a vida ela tem sido desordenada por um regente, e esse regente está sempre imprimindo essa desordenação a partir dessas diferenças de pressões assimiladas desses status de partícula. Nós não temos ideia do que significa nada disso, porém a gente faz a inauguração de ideias a partir da apreensão discutida e interpretada sobre uma particularidade que é observada. Então, o que a gente faz? A gente desinforma nós mesmos algumas diferenciais de dispersões que encontraram solidificações na natureza. E essas solidificações encontraram ecoparticularidades. E essas ecoparticularidades nos gerou o que somos nessa corrente de terra. Só que alguns se diferenciam de outros, mesmo sendo produtos da mesma imprensa de partículas em dispersão sobre camadas superiores. E aí, essas ecoparticularidades são substratos bastante estudados para busca dos controles, para busca de controles das próprias partículas em status de acreditar que se tem controle. E aí a gente inaugura o desvio de partículas. Esse desvio de partículas ele está para a pretensão de terra em divisão. Então você tem a terra em divisão. E a terra, nós somos a terra. E essa terra é o efeito de controlar a particularidade que nos controla superiormente e individualmente para sabermos que somos controlados e nos qualificamos pelo descontrole que propagamos medialisticamente no pavimento social de desviar das partículas e superar os desvios das nossas contatações. Tá, você até pode desimplorar falsas interpretações ou mentiras interpretativas dessa criação por desassimilar a sensação que é
perfeita, né? E aí você pega a sensação e aí você muda o status da sensação, porque agora você cozinha a sensação. Então você até pode, né? Você pode, e isso é o que muitas pessoas fazem, né? As pessoas, depois de conseguirem suas terras e suas reviravoltas com a terra, começam a cozinhar sensações abstratas. E aí, o que são essas sensações abstratas? Elas são interpretações íntimas das partículas em fendas de terras com pavimentos de cuidados de sensações no arquivo das contrações que já sofreram interrogação na terra de ter história, historificado. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que as pessoas historicizado, que é isso? Historificado. Isso quer dizer que as pessoas elas têm estratégias de sobrevivência a partir dessa sobrecamada que controla. Então ela tem estratégias nessa. Só que se essa sobrecamada ela for sofrendo uma reorganização, um rearranjo, você tem quadros dentro de quadros, porque você tem o meio ambiente, o universo, o meio ambiente. E aí as forças aqui, terra, água, fogo, ar, né? E aí dentro desse ambiente você tem uma casa. E aí dentro dessa casa você tem um quarto. E dentro desse quarto você tem, né? Então olha só o que vai acontecendo com o meio ambiente. Ele vai sofrendo uma desordenação. Essa desordenação, então, ela acaba sendo uma estratégia de sobreviver. De sobreviver a quê? De sobreviver a essas partículas que buscam desorganizar o nosso status de vida. Porque a sensação, a vida, o ser só consegue comungar-se vivo quando ele tem nessa estabilidade espaço. Quando ele não tem espaço, ele passa a compartilhar a vida. E aí ele arruma desordem para acredenciar-se, assassinar-se de que esse compartilhamento de vida é melhor do que esse status. E aí a gente tem a variação de espécies.
Quem achou que a variação de espécies era outra coisa, também está certo. Porque a gente está sempre procurando explicação para os nossos eventuais desentendimentos, nossas eventuais desordenações. E veja só, a variação de espécies é isso, né? É você ter ambientes mais ou menos providos de partículas em desordenações, né? Porque essas desordenações fazem essa obrigação de você criar efetividade para estar vivo com o outro. E aí você cria um equilíbrio de vida, né? Você tem essa vida, isso que é vivo, e esse também que é vivo, essa partícula que é viva. Só que em cada ambiente, uma vai desenvolver características diferentes, ó. Caractere. Aí você tem esse tem A e esse aqui tem E. Entendeu? Beleza. E aí isso vai desinscrevendo as partículas. E essas partículas vão fazendo suspensões na realidade por desordenações particulares e disparticulares. Então, tá, agora que a gente já falou disso, vamos buscar aqui na minha... Nós temos um gráfico, e esse gráfico, ele é um estudo de partículas. Então, é melhor primeiro a gente assistir esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui, ele fala de... estados da matéria, né? E aí a pessoa, ela tem uma matéria, e aí ela quer fazer ela ficar em 3 estados. Uma é o gasoso, que ela precisa de aquecer. O outro é o estado natural, e o outro é o estado congelado, né? Então olha só, as partículas no líquido, elas fluem e elas tendem a se gravitar, uma excitando a outra. Existe um processo de excitação. Agora olha as partículas no estado sólido. Você tem uma indexação que priva o movimento das partículas conforme a pressão. E agora você tem o estado gasoso, e aí dá uma olhada nas partículas do estado gasoso. Elas tendem a distender-se o mais possível, porque existe uma corrupção de particularidade quando você aproxima uma da outra, e existe um rearranjo no interior, no íntimo dessa partícula, que priva ela de desafiar-se e o seu princípio natural, ou seja, a sensação. Então, todas as partículas que o universo criou, elas são rigidamente controladas por rigidez, né? Você tem essa corrente natural, e essa corrente, ela magistra o processo de fissão, que despontua cada partícula em processo no meio ambiente. E essa magistração, ela desimporta dentro do ser
que é composto de praticamente infinitas partículas. A gente pode colocar infinitas partículas. Por que a gente considera infinitas partículas? Porque as partículas no ser, elas são de várias ordens. Você tem partículas sólidas, gasosas, líquidas, e dentro desses estados de partículas do homem, você tem o link de sensações. As sensações das proporções das partículas de um ser. Então, se o ser está triste ou feliz, é o estado das ecoparticularidades de ações que ele tem sobre um complexo de desanotar partículas para poder desestar-se no status particular ou desparticular de fazer contatos com o meio e se equilibrar ao mesmo tempo desses compassos. Tá. O único problema é que o universo exterior, ele é desordenado, é entrópico. Existe o princípio da entropia do universo. Só que a comunidade, ela organiza o tempo todo suas partículas por conta desse princípio. Desse princípio aqui, ó. Você tem o universo já organizado por uma camada de subpressão, e aí você tem essas partículas apreendidas, e dessa apreensão elas desapreendem-se, interrogando umas às outras nesse processo de colisão, a menos que a gente interfira sobre a suspensão orientada. Só que cada partícula, ela vai ter um desenvolvimento arquétipico que vai colocar, alinhar a melhor empreendedoria dessas matérias, dependendo do status de qualificação que elas têm. Então, essa organização ela tem o seu princípio de desinformar. Existe a informação desse processo, desse ser aqui em processo, e esse ser em processo, ele vai em vários locais todo dia. Ele tem o local que ele é a água, o local que ele é fogo, o local que ele é gelo, e o local que ele é gás, e o local que ele não é nada, né? Tô brincando, que ele é natural. E toda a dissomática dele, esses três aqui, eles revelam a natureza desse ser, né? E aí esse ser, quando ele precisa de ser mais água, ele perde esses dois aqui, ó. Ele perde particularidade desses dois. Então isso é a organização de desemparticularidade. Então pela partida que a gente vai, pelo local que a gente precisa ir, a gente desorganiza essas partículas, desacessando sinapses para fazer forças motrizes que desinscreve as sensações por memórias musculares.
Vocês têm memórias musculares. E aí essas memórias musculares, no final da partida, ela diz qual que é o melhor status orgânico da sua organização. Organização de quê? Organização de dispersão de particularidades. Olha só o que somos. Somos, nessa corrente, primeiramente, indivíduos em desassomar a entropia das dimensões universais dos meios de equilíbrio. Então a gente, a princípio a gente diz assomos o desempreendimento dos status orgânicos que nos fazem. E aí, essa é a soma e esse é o desempreendimento, Então esse é o desassento de deltas de atravessar esse vetor de diferença de pausa, de momentos de pausa. Então você tem a pausa e os vetores que dizem o momento de pausa, né? Beleza? Mas o organismo em operação de ser e estar, ele tem vários status musculares que a despreendem ele dessa pausa. E esses status são riscos. São riscos. Esses riscos, eles são indiversíveis, né? Você tem o verso e indiretamente você tem esses riscos. Porém, existem observações conforme o tempo de vida que as pessoas fazem que mudam o estado desses status, porque existe a ruptura desses riscos, colocando os riscos a um vis-à-vis risco. No músculo, né? Vis-à-vis risco no músculo. E esse risco no músculo é um manifesto de contração, onde faz a matéria do ser excomprida, ou seja, comprimir. E o comprimir é uma reação. E essa reação é quando a gente tem um desagelamento. Que causa contração. Essa contração é um feedback que faz os status dos riscos sobre indiretas de ver se viu o estado do organismo, o que? Se desequilibrar. E aí o desequilíbrio, ele precisa de sofrer a apaga. Você precisa de apagar o desequilíbrio. E você apaga o desequilíbrio mudando as proporções. Pressões. Você despressiona
proporções. E essas proporções são proporções de partículas mais climáticas, no sentido de água, ar e gelo. E no seu organismo tem isso tudo, por causa das pressões e os diferenciais de contrações que o seu organismo faz nas pesquisas interiores, de dirigir-se pelo meio ambiente. E aí você tem ajudas, por exemplo, a geladeira, o ventilador, o fogão, o filtro. E nisso você consegue aumentar a importabilidade de inteirar-se na ajuda de pagar o organismo em desequilíbrio dessa indireta diversiveis riscos de status de matérias escompridas. Olha que legal! Só que o mais legal é isso que a gente vai ver agora. Porque quando você não tem fonte, quando você não tem fonte material para poder interrogar por você, resolver questionamentos orgânicos por você, o seu organismo, ele faz processos cerebelares que utilizam um mais fundo produto do empreendimento de ser e manter-se sendo nessa estabilidade. E aí você tem as células desidratando, você tem deixa eu pôr aqui. Vou pôr sangue. Vamos pôr sangue, água. Deixa eu ver. Água. Ah, beleza. E aí você tem várias coisas no organismo que vão serem excretadas, vão ser desidratadas para o seu a intercepção sua, né? Uai, como que eu faço aqui? Deixa eu ver aqui. E aí, olha só, quando eu adiciono água no sangue, o pH do sangue ele vai diminuindo. Percebe? Quando você tem essa questão no organismo, você consegue buscar equilíbrios, ó. E aí isso é o princípio da regência, né? Você tem essa questão de pagar. E o organismo ele faz isso a partir de contrações. Só que essas contrações, elas são desavio e risco, né? Por causa dos versos de ecolignição. Senão você não consegue encontrar a via metabólica melhor de escalar esses recursos no organismo para poder fazer o equilíbrio, né? Que a gente chama de homeostase. Agora, nesses riscos de indiversível, esses riscos aqui, a gente pode colocar
várias coisas, né? São vários tipos de contrasensação. E aí você pode ter até mesmo uma sensação sua que é contra outra sensação, que está alienada, viciada. E aí, vamos lá. Como que a gente faz a instalação de conexão dessa registração de dor, né? Você tem o registro, e esse registro ele vira um valor de contrasensação, né? Então, atender é contrasensação. Só que se você tiver muito valor de contrasensação, você consegue pagar o atendimento. E olha o AT aqui, ó. Pera aí, deixa eu mostrar para vocês o que é o AT, ó. O AT é isso aqui, ó. Olha o AT aqui. É você fazer esse valor de contrasensação ficar equilibrado em um plano de pagar atendimento. Eis os empregados, eis todas nós, né? Eis o organismo desinstalando essa via dolorosa, que são conexões desconectadas ou descoerentes. Sabe o Oriente? Quando você está descoerente, você está desequilibrado. Você não está conseguindo encontrar o eco de uma conexão para poder interpretar o quão grande ou quão pequeno é a base dessa conexão. E aí, quando você está descoerente, você está meio que com um triângulo assim, ó, descorado. Sabe? Você pegou o triângulo e escorou ele assim, ó. Isso é descoerente. Você está usando uma interseção de escorar. Você não está conseguindo base para poder ser e estar nessa redimensão. Ou seja, nessa instalação, nesse lar. Porque o lar, ele mais do que a camada, a sobrecamada que a gente tem, que é essa daqui, ó. O lar é o status de você nesse meio aqui, ó, desparticularizando a utilização desses status, colecionando os status de valor para fazer contração, sensação. E essas contrasensações são das partículas buscando desequilibrar você para se manter equilibrado. Então você tem uma partícula e o choque de partículas buscando o equilíbrio. Então eis aqui uma reação de equilíbrio, né? Então, para buscar o controle do eixo, o eixo ele não é o elemento que provoca pressão. Esse é o eixo. Você tem a roda, você tem o eixo da roda. O eixo da roda permite a
a dissipação da pressão, né? Você tem a pressão aqui, e essa pressão aqui, ó, ela dentro dessa pressão aqui, ó, ela encontra o seu melhor equilíbrio, ó. Entendeu? Olha o triângulo aqui. E para controlar esse eixo, você precisa de controlar o elemento que diz equilibra o eixo, ou que diz a sentença desse eixo. Então, para descontrolar o eixo, você precisa de ser o universo desse eixo, fazer a gravitação do eixo. Então, olha só, fazendo a gravitação do eixo. Então, você precisa de fazer a gravitação do eixo. E como você faz isso? Você encontra os estados de equilíbrio do eixo. E esses estados de equilíbrio, eles são, dentro do seu controle, do seu estar, eles são uma tabela de contrações. Por quê? A velocidade aqui influencia, mas também influencia o peso, o estado desse peso, né? O estado móvel. Então vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. Então veja bem, o que controla é o peso dela, é o status de movimento que ela tem e a forma com que ela está assegurando essa forma, né? Vamos ver aqui. Esse aqui é um bom exemplo, ó. Você vê aqui, ó. Esse cara tirou a mão e apontou ali. Isso fez um desequilíbrio, cara. Mudou a operação. Então você tem constante e desconstante nessa intercepção de interpretação mecânica, né? Muito legal, né, cara? E aí você acumula todos esses dados e cria os estados melhores. Só que a gente flutua entre o eco das pressões, né? A gente tem o eco das pressões de contato. E todas as pressões de contato que a gente faz com a matéria, elas são efetivamente dissomáticas em nós pelo sistema nervoso central. E aí você tem todos os contatos fazendo essa interpretação conjunta de pressões somadas, né? E aí o que a gente faz? A gente tem a proporção de olho, você tem a proporção de olho, a proporção de mão, de pé e ouvido. E aí para cada atividade você tem tipo essas contas aqui, ó,
Quem achou que no ensino médio não adiantaria aprender conta, você tem todas essas contas fazendo uma somática, um equilíbrio X. Só que esse equilíbrio X, ele pode ser elevado a um diagrama de conjunto de venda, né? Um logaritmo. E esse logaritmo ele pode ser desimplantado em vários gráficos. Nós temos o gráfico de logaritmo, o gráfico de exponencial, nós temos o gráfico de área, né, de vetores, nós temos o gráfico da foto, que é a paisagem, nós temos o gráfico dos sentimentos, que é a psicologia. E aí nós temos vários tipos de gráficos e a gente pode inventar um gráfico que fala isso aqui tudo, que é você no instante X. No instante. Só que esse você, ele é um ângulo, é um ângulo dentro desse instante. Só que se a gente pegar você, que é um ângulo, a gente consegue fazer a renderização desse ângulo, né? Você quer um ângulo, você quer um feixe, um ângulo é um feixe. A gente consegue construir, ó, e interpretar a despressão desse feixe de ângulo, porque você nesse instante X é isso daqui, ó, é esse status aqui, ó, de roda em combinação, em combinatório, né? E aí você tem a roda da frente e o elo colignificativo. Essa roda da frente ela representa para nós então a despressão dessa pressão. E aí você tem, ó, despressão e pressão. E aí você tem a somática toda, que é as proporções todas. Você só precisa fazer a divisão, que é você pegar e fazer, cortar aqui, ó, a divisão de dispressão e a divisão de pressão. Mas para que você faz essa divisão? Você pega todos os elementos ou as partículas. Inclusive, peraí. Vou montar aqui no outro plano aqui, ó. Então o que a gente faz? A gente, né, pega a somática e divide ela. Essa divisão ela vai ser uma estatística, ou estar em equilíbrio, né? Os status de equilíbrio. E quando a gente subtrai esses status aqui, ó, quando a gente faz um delta, nós encontramos o gráfico de dispersão de partículas. Nesse eixo estatístico.
Então vamos lá, né? Se a gente pegar esses dois aqui, a gente vai ter a dispersão e a pressão. Então você vai pegar a dispersão e a pressão e vai dividir por todas as partículas que interceptam essa somática. E essas partículas elas estão nesse gráfico aqui, ó, nesses valores de contrasensação e no valor de sensação. Elas estão nesse empreendimento aqui, ó, nesses gráficos que a gente de exposição, de logaritmo, de área, de foto mesmo e de psicologia, que é o sentimento. E a gente tem um gráfico que é o gráfico de dispersão, que é essa linha, é esse plano, só que com as subtrações externas e internas. E essas subtrações, elas são essa dispersão e essa pressão, que a gente viu aqui, que é a somática de você nesse empreendimento de conexões registradas. Bacana. Tá. E aí aonde que eu quero chegar nisso? Na adoção da partícula. Porque, ó, para você fazer a adoção, para adoçar, você embarga o saber valorizar, não é mesmo? E esse saber, ele vem de experiência. Então andar de bicicleta também vem de experiência. A adoção, ela precisa de uma experiência, e a experiência é participação. Porque a participação faz tudo isso que a gente viu nos quadros anteriores. Só que ela faz isso de forma preservativa. A gente fala que é automática, mas não tem nada automático, porque tudo depende da pressão. Depende da pressão. Mas graças a Deus, a pressão superior é constante. E a pressão de contato não é tão grande. A menos que a psicologia engane sobre a sombra de autoritarismos logísticos, ou seja, efeitos de regras desconhecidas. E aí, sabe quando falam que Deus está vendo? É porque Deus toma de pressão superior. E aí ele é a constante. Agora, quando eles pegam e falam que ele ou ela está vendo, quer dizer que eles pegam de pressão humana sob controladoria de regras desconhecidas, ou conhecidas por partida de desfios de riscos da cognição para essa fábrica de desapontar na mente peso de velocímetro na pista da fração. E aqui a gente chega na pista da fração. Porque olha só, nós não temos a partícula, mas olha só, quando você tem várias partículas,
você tem a disfração, ou seja, o desafio da sua regra de equilíbrio em meio de avisos, em meio de indiversível partículas. E essa difração, esses efeitos de ondas, olha só, eles nos mostram o gráfico da dispersão. Mas antes do gráfico da dispersão, eu quero mostrar para vocês como muitas pessoas, elas fazem a somática para poder desimportar-se de bom cuidador, bom registrador. Então, o tal do bom registrador, ele pega toda essa conta aqui que a gente fez e olha, o bom registrador. E aí o bom registrador, papai já fez, né? Você tem aqui, ó, o computador, né? Você tem a câmera, você tem a máquina registradora e você tem a fantasia da dor. Só que essa fantasia da dor, a gente tem fantasia de anjo e de capeta. A gente tem essa escala aqui também, ó. Essas escalas. Bacana? É uma escala. E aí o que o bom registrador que sabe desescalar gráfico vem nos dizer? Elogios. Ele usa os elogios para nos afirmar nessa conexão, dizendo que nós somos os metildos, nós somos os humildos, nós somos os nós somos os corajosos. Mas a gente só é ser humano, né? Só que dentro dessa fábrica de infaísca, ritmificar, dentro dessas desexpressões e impressões, todas essas somáticas, eles deseconomizam no consentimento disso tudo para dizer que se você equilibrar, você é metido, se você desequilibrar, você é humilde, ou dentro de X interpretação. E aí a gente tem aqui, ó, suspensão de deseixos, né? Esses são os eixos, né? Mas essa suspensão de desejos coloca tudo a essa martilha de desequilibrações por engenhos de contas registradoras, ou seja, fagulhações de palavras. E aí você tem essas roupas para empreender fagulhas de palavras, o style, a alquimia para desempreender, por exemplo, conjunto harmônico, banda, né? A gente usa banda, a alquimia de som, a banda. Se você é corajoso, quer dizer que você gosta tipo de um heavy metal, alguma coisa assim, saca? E aí você tem o esporte. Mas esse esporte, ele não tá mais pro esporte, ele tá pro repetinho, né? Se você repete,
é a garantia é satisfatória, né? É óbvio, é lógico, é desempresarial que no sistema você vai adquirir mais status de controle, de instalar, saca? E aí isso é um eco de subscrição distinto fluida. Porque com o sistema fechado, os fluidos eles exploram a dimensão do seu equilíbrio de ser e estar existindo. E desse você institui valor contra o desistir, insistindo em existir a partir desse fluido de pressões ecossistêmicas, né? Desavisando a esse feixe aqui, ó, a esse triângulo aqui, o valor de contrasensações. E olha só, você desafaísca contrações, você contém essas faíscas. E essa imagem da folha, né, sobre o plano de atmosférico, sobre o plano atmosférico, que é o desfeche. É o desfeche dessa tomada de valor da conectividade. E agora sim a gente vai falar do metido. Do metido não. A gente vai falar do gráfico de dispersão. E o gráfico de dispersão é o tipo de gráfico utilizado para representar a relação entre duas variáveis quantitativas. Ele é construído plotando os valores de uma variável no eixo horizontal e os valores da outra variável no eixo vertical. Cada par de valores é representado por um ponto do gráfico. Então vamos lá, vamos construir o nosso aqui, ó. Nessa adoção de partículas, nós vamos criar o nosso gráfico. Como é que a gente vai fazer esse gráfico? A gente vai pegar a bicicleta, que a gente está analisando esse sistema fechado. E aí a gente tem a pressão controlada, a pressão e a dispersão descontrolada, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai assumir esse feixe, né? Ó, você tem pressão e despressão. A dispersão ela pode ser a velocidade e a pressão ela pode ser o peso. Beleza. E aí, beleza. Se você tem se esse aqui representa você, né, dentro dessa coisa, você dentro no plano, né, em um plano, quando você está sobre o plano, no instante que você está em X plano, a pressão ela sofre no plano. Você tem a pressão no plano e em você. Então você tem Alt
e in. E aí você tem um interruptor aqui, ó. Sacaram? É mais ou menos assumir esse tipo de luz, né? Porque é essa luz que vai ser instalada e acendida em você na próxima vez que você pensar, porque essa é a fábrica de memória muscular. Quando você diz estar sobre in e out, quer dizer que você está sob pressão interna e externa, sofrendo uma variação do instante anterior, né? Você está sobre variação. E aí você sempre vai voltar para essa base, né? Você sempre vai voltar para essa base. Então aqui a gente tem uma marcha. E olha a marcha somatória, que é o padrão de luz. Já viu o padrão? O padrão é assim. Esse é o padrão dentro do plano, né? Só que dependendo do que ele assume, ele está em X posição. Quer ver? Interruptor. Então é esse aqui, ó. O movimento disso num plano é um X. Ou é uma soma. Bom, e aí o que a gente pode ver? Que essas partículas, né? Vamos pegar lá o gráfico. Esse gráfico aqui, ó. Você vai ter a tendência, ou seja, o circuito que vai sofrer a tendência de trazer a luz para cá, a memória X para cá, dessas tomadas de interrupção. E essas interrupções são o que, pessoal? Essas interrupções aqui que a gente está colocando, essas interrupções, elas são os indivíduos, são os riscos. Então essas interrupções, elas vão ser isso aqui, ó. As interrupções vão ser isso aqui. Quando o contato acontecer, e principalmente contato imprevisto, porque o contato previsto ele já foi levado à luz, ó. Agora o contato imprevisto não. E aí o contato não imprevisto ele vai fazer um pH mais alto ou mais baixo. Que ó, você tem a água. E a água ela é neutra, né? Você pega o pH aqui, ó. Vamos medir o pH da água. Então esse é o nosso estado comum, ou o estado natural do homem. Mais água e tal. As partículas dele tendem a estar para esse estado. Porém, o ser humano ele tem vários estados, como a gente falou, né? Isso aqui é a luz do gás, né? Dos estados do natural. Então, dependendo da pressão e da interrupção aqui, você vai ter fogo ou gelo. Vejam, você vai ter fogo ou gelo. E a água, ela é a natural, é a tendência. A tendência da partícula é a água, né? Você tem a água, e aqui você tem o gás e o gelo. Ou você pode ter o gelo para cá e o gás para cá. Depende
da linha da natureza, porque se você quiser fazer um outro gráfico de suspensão, você pode colocar o gás como estado natural, e aí nesse gás você colocar quando esse gás sofre pressão, ele pode virar água, e quando esse gás sofre dispersão, ele pode virar gelo. Sacaram? E aí você pode fazer um outro gráfico com uma tendência de gelo. E aí quando ele sofre pressão, ele vai virar água. Ele vai virar água. E quando ele sofre dispersão, ele vira gelo, água, gás. E aí sucessivamente, né? Depende das interrupções de partículas que eles vão sofrer em meio. E aí você pega aqui, ó, e aí você faz a conexão. Se você tem isso, você tem uma roda, sacaram? Então você tem uma via de plano, né, de interatomicidade. Você consegue cortar aqui, ou você consegue esticar aqui, cortar aqui, e isso vai gerando a tal da memória muscular, porque a gente desliga isso em folhas, saca? Eu posso criar uma folha para cá, uma folha para cá com esses dados, uma folha para cá e uma folha para cá, e até uma roda também, para analisar esse evento. E aí você consegue entender a flor e a dissipação charmosa da flor, a dissipação de pólen da flor, porque o pólen da flor é essa conotação somática de suas pressões e dispersões a partir de interrupções. Só que as interrupções que a flor sofre são diferentes das interrupções que nós, homens modernos, sofremos. Então é isso que eu quero colocar em conta, ó. As interrupções que os homens modernos contam. Então você tem, ó, o descontrole a partir de pressão. Ponto. A pressão, ela é residente e causa questionamento de resistência. Se tinha e não tem mais, alguma pressão aconteceu. O valor dessa pressão é maior? Que tipo de pressão é essa? E aí esse valor de pressão é maior do que o quê? Maior do que a pressão resistente anterior? E aí, que tipo de pressão é essa? Anterior a quê? É uma pressão que? Ela é uma pressão temperada em quais proporções? De desinformar pressão em nós. Quanto de partículas ficaram suspensas?
quanto de controle perdeu e era para ser perdido. Isso denota o quê? Que ele está mais para qual lado da pétala dessa flor? Na sintetização de descontração. Por quê, pessoal? Porque olha só, se você consegue, dentro de um estabelecimento de conexão, fazer várias dispersões, você consegue escolher vários caminhos. Ó. Se você tem um cruzamento, graças a Deus nós temos um cruzamento. Sempre. E nesse cruzamento, às vezes a gente consegue andar para todas as direções desse triângulo aqui, ó, desse ângulo. E aí a roda do vento, né? Beleza. E aí, se você tá sofrendo, tá querendo vir para cá, né? E esse aqui acender essa luz em você, e o estado daqui normal é gás, e aí você desinterrompe o seu processo de ir para cá e voltar para poder se fixar aqui. Então aqui, ó, vai ser a pressão de rodagem que você vai começar, e essa aqui vai ser a dispersão que você vai fazer. E aí você vai buscar colocar essa base na sustentação de roda. Sobre esse eixo você vai procurar informação para poder renderizar-se e viver e estar sobre essa base aqui, ó, cuidando dessa base de pH no seu organismo, para desrevelar esse tipo de eixo sobre a variação de deseixognificação, né? Ó, eixo, ecognificação. Porque a ação de vir para esse desaciona esse. Só que como esse está apreendido no universo, né? Você vai ter as partículas da turbina que você vai colocar para cá. Você vai ter o eco das turbinas aqui, ó. Então é como se uma ecoterapia de turbina de motivo ou motor, né, de sentimento de armação de vida, ou de via, né, porque às vezes a gente tá, ó, vamos pegar aqui num cruzamento. E mesmo que a gente não esteja em um cruzamento, às vezes psicologicamente, em algum tipo de escolha que a gente precisa fazer, a gente tá, entendeu? Então esse é um tipo de gráfico, né? Isso é o gráfico do modelo cartesiano. Método cartesiano. E aí, olha só. Você tem o eixo zero e você tem o particípio das cognições de vetores que vão
desforçar esse eixo sobre um plano e montar nesse plano a força de intercepção desse eixo, ou o que esse eixo significa. E aí esse plano também tem o eixo da tomada de sentimentos, que diz ser fantasiado por essas ecorrecepções dos seres que dizem grafar em nós a partir das suas sentenças de interrupção, ou seja, nas suas participações desparticularizadas nas nossas vidas. Nesse sentido aqui, ó, mais uma vez, porque nós não estamos mudando o tempo todo e a gente não muda graças a empreendimentos materiais? Os seres não são materiais, os seres não são riscos, os seres não fazem contatos. E o contato deles não desmuda escalar ou desescalar as nossas cruzamentos da mente. Até porque se ele está em algum lugar do universo, como que a gente vai para esse lugar? Se esse lugar está indeferido. Não era isso que eu tinha para dizer hoje. Não sei se ficou faltando alguma coisa, depois eu vou ver. Acontece que os ambientes que a gente tem hoje nos fazem de dispersão de bicicletas, né? Olha só, dessas tipo de resolução em números muitos defractantes, né? Eu diria, porque você tem álbuns de retratos, mas você tem álbuns de retratos de globais, né? Você olha para álbuns de retratos globais. Então a gente tem soluções também, né? Porém, depende, né, das organizações e dos magistrais que às vezes criam leis de assombramento, né, para poder fazer talvez algum labirinto de elaboração somática para ver o quanto o ser desapressiona para poder conseguir chegar no vetor de descontração de pause na mente. Olha só, o pause e tudo por isso, pessoal, ó, tudo desassomando para poder manter o estado fluido da luz, de perseguir a vida, de perseguir um caminho, de perseguir o quê? Um caminho de ida. Que ida é essa? A ida das particularidades nossa. E aí o pessoal fica ó, a particularidade não gerou o universo, não gerou a Terra. A particularidade vai gerar a nossa Terra, mas essas particularidades, detalhes, generalidades, particularismo, propriedades, singularidades, essas particularidades, elas estão sendo compartilhadas em estados muito fluidos, né? Estados de partículas muito fluidas. E aí até o Bauman falou que nós vivemos num mundo fluido. E aí o que acontece? Acontece que a interrupção tá para qualquer tipo de partícula, em qualquer tipo de grau, forçando a gente a despressionar mais ainda. E aí, olha só, essa linha de tendência ela sofre muito, né, na nossa tipo de organização, porque a tendência ela é particular. Geralmente a tendência
particular. Ou seja, há uma subtração em nós que demonta e mostra nosso eixo de atendencionar pressão motivada a chegar em uma luz de cenário e vida de reação na razão de ser e estar participando da vida. E é isso, né? É isso que todo mundo faz. Porém, todo mundo tem buscado enganar que faz isso para dizer mais técnico, mais inteligente, mais empreendedor ou mais despreendedor possível. Tudo isso dentro de vários pedidos de atendimento, de funcionalidades, mais evoluções desses tipos de folhas, de inscritas. Mas aí é que tá, né? Esses tipos de valores, eles desapontam e são transmissíveis, porque eles deixam marca no solo. E aí, às vezes, essas marcas podem desavisadamente desmarcar aquilo que nos ia empreender a continuar nessas repatinhas de eco de receber doações com graça, né? Porque toda doação que a gente recebe desaperta em nós esse particípio de dispersar razões dos seres acreditarem que podem nos adotar em algum tipo de frequência por existir em nós matérias de recepção doada, ou seja, antenas de dignificar sensos de motivações doadas. E aí a gente vai formulando um atendimento, um atentamento sensitivo para com o valor dessa doação que a gente recebe. E aí nem sempre é isso que as pessoas querem, receber doações ou serem levados à luz de vestir doações, porque isso tudo é muito inseguro. É muito inseguro para os nossos empreendimentos de pressão. E por que existe tanta loja e tantas pessoas querendo serem portadoras de moeda financeira para poderem descontratar produtos dessa loja? Porque senão a gente faria lojas de doações, né? Não fabricaria motivações de escalar trabalhos para poder conseguir finanças, para poder ser bom de escolher roupas em lojas e não ganhar roupas doadas para usar.
Senão, qual é o motivo da loja? Qual é o motivo da terra com casa se se ela vem doada, né? Qual que é o motivo do aprendimento, de fazer, se já tem pronto? E aí a gente fica nessas particularidades, vivendo nesses prontos e sendo desconectados por esses prontos. Esses pontos também são partículas. Esses pontos também interferem no nosso movimento, desparticularizam a gente e nos atrevem a desinformar em nós complexos de dor desparticulares. Isso nos tira da apreensão natural de viver em harmonia e em gratidão. Bom, eu não sei você, mas eu acho o ser humano um ser muito ignorante dos seus empreendimentos, né, de posição. Porque o tempo todo, a vida toda, o ser, ele foi uma solução do ser anterior para desaprender ser e qualificar tudo aquilo que o ser já havia feito. O nascimento era a solução para continuar fazendo. E o nascimento era uma garantia de ser e estar bem, ou melhor. As pessoas que nascem hoje em dia, elas não têm isso. Por mais que a gente desordene a nós a acreditar nisso por conta das versões de histórias que nos contam. Porque a gente desabandona o produto das sensações e nos escora em produtos de repercussões de pressões assistidas. E aí a gente fica num auditório assistindo a sobrecamada que pode ter seus filhos, e seus filhos podem ter direito de escolher a participação, o que eles vão escolher, né? O que eles vão, como eles vão desenvolver dali por diante. E aí eu me pergunto assim, cara, aonde que o ser humano abandonou esse privilégio, né? O que fez o ser humano abandonar o privilégio de se preparar para o próximo, né? Pro filho, para ele, porque se a pessoa ela não se prepara, qual que é o sentido de você, né? Qual que é o sentido de você ir por esse lado da curva, né? Você tem a curva de estado natural de fluido, de pressão. Você está no cruzamento e você tem várias escolhas. Qual que é o sentido de você escolher uma que você não pode chegar, não vai chegar? Qual que é o sentido de deixarem que escolhem isso? Se a gente tem placas e a gente tem muitas
muitas formulações, né? E eu me pergunto, com tanto empreendimento e com tanta importância nesses valores e com tanta resolução de receitas para cuidar desses valores, será que a gente estacionou na esperança de Deus cuidar de tudo e passou a não cuidar de nada? Para desadmitir que não cuidando de nada a gente acredita mais em Deus? Será que foi aí que a gente perdeu o cuidado? Né? Desses filtros, dessas versões de fonte de dados, né? Onde que a gente possibilitou um ser de ganhar mais que o outro ser? Se a gente precisa de distribuir do ser para que a sociedade funcione. Isso tudo cientificamente não desapreende nada, não tem nada que ensinar disso, né? Não existe nada de bem com isso, não existe amor e valor de ser amado por isso. Tudo virou uma fábrica de engenhar enganos para fotoquimicamente aparecer que é feliz, colecionando desaspertamentos de desavomular dados de retaliações de efeitos laxistas. É isso. Todos os seres perderam a oportunidade de serem felizes. Por mais que eles pareçam, não dá para acreditar que é feliz, que existe felicidade nesse reino, nessa terra. Eu não consigo acreditar na felicidade. Eu consigo produzir a felicidade, mas eu não consigo acreditar nela. Produzir felicidade, eu consigo produzir, mas eu não consigo acreditar nela. Ela não vai mudar a vida de ninguém. Ela não tem força para mudar. Isso é uma ilusão para que as pessoas desapeguem-se nesses instantes e descolem-se nessa interpretação de estado ativo. O melhor estado ativo é a procura. E o ser que aceita uma doença dessa não é um ser que quer procurar. É um ser que quer deixar tudo para Deus, no sentido de morte mesmo, no sentido de deixar para lá. Esse não é um ser que quer viver, porque o que a gente faz não é viver. O que a gente faz é acreditar que vivemos. Viver seria uma procura, um estado de procura. Quando você se sente vivo, quer dizer que você está em procura de si mesmo. Você sente as suas veias se autoprocurando. Passagem, sensação. Você não deixa que as pessoas se desmontem em você as sensações por conta de capital superior. Nós somos muito mais que isso. Mas aonde que a gente perdeu a capacitância de divisão?
Quem permitiu isso? Quem se obrigou a se adaptar a isso? Né? Quem diz mentir bem que é feliz sobre isso? É o fábrico, né? E esse fábrico, cara, ele largou tudo para ser um infeliz pro resto da vida. Ele denotou tudo em uma mesmiciaria, se colocou superior, né? E diz ser um bom controlador sobre empreendimento de funcionários de vista, para dizer que continua dividindo, mas agora ele divide com empreendimento científico. Ele sabe dividir. E aí ele sabe hierarquizar-nos. Olha que legal. E aí nós saímos por aí e vemos como ele descanta hierarquias tão bem. Nessa infelicidade desse fábrico, que se diz feliz por quantidade e não por afeto e especialidade. E aí agora nós temos seres mimados, infelizes, descontrolados, disruptíveis e incapacitados de procurarem-se, buscando procura de médicos, desesquecendo que existe um empreendimento médico dentro de si, que existe um espírito que desavisa de expressões em uma formulação muito maior do que o ser humano pode entender. E aí, como é que a gente fica? De máscara, né? Vamos ficando de máscara para poder fingir uma apreensão. Até porque, né, se a gente fazer um estudo de revelação para qualquer tipo de ser, você encontra essa sujeira dessa fábrica nesse retrato hierárquico de fazer crédito, de contar com o bem que ela faz, capturando e desmostrando inseminações felizes, mas que duram muito pouco tempo, né? Já até tem data para poder descair esse tempo de durabilidade. Bom, dessas artificialidades científicas para a natureza e nesse raciocínio de coordenar e controlar tudo, né, nessa ilusão de que se tem feito mais bem do que mal, tem que fazer mais bem do que se deve, né, essas garantias, nós sabemos que por trás disso tudo existe uma gula, uma avareza, uma luxúria, uma cobiça. Existe todos esses pecados desempreendendo-se nesses pedais de controles íntimos, individualísticos, desprocuradores de contas, de improcurações, para descausar aqueles efeitos e vestir aquelas roupas de capitalização, aparecer, né, diversão íntima,
Mas tudo é uma fábrica. Tudo vem sendo, diz amigo de fábrica, né? E até onde isso vai sem um olhar mais maduro pro lado das necessidades individuais? Quem que é o intercessor que cuida das necessidades individuais, né? Não é o próprio indivíduo que é desordenado. Então, como que a gente vai julgar o indivíduo e vai colocar um Estado para ajudar esse indivíduo se ele não é um indivíduo? Como que a gente vai realmente ser eficiente para os indivíduos se nós não conseguimos fazer essa cura, né? É tudo uma fase de conta, né? Então o que o pessoal faz? Eles elevam tudo a um jogo e colocam tudo como uma fase de conta para descontrair melhor, para parecer que descontrai melhor. Mas ninguém está procurando nada, né? Existe uma falsa procura em procura de fazer resposta para questões, mas questões que não fazem sentido, né? Porque o sentido seria um estado social onde que existisse um estado de particularidade bem para todos. Mas isso não existe, né? Mas não existe não é porque o homem, não é porque não dá para existir. É porque o ser humano, ele realmente não quer. Ele quer ter a sensação de superioridade de uns e de escala entre os outros. É isso que o ser humano quer. Ele quer isso. Porque se ele quisesse, ele conseguiria, com o passar do tempo, organizar uma sociedade bem ajustada, onde os seres humanos não teriam que processar esse tipo de informação, né? Isso não seria permitido, logicamente, né? Mas se isso é permitido logicamente, é porque o homem, ele não tá fazendo questão de cuidar disso. Porque se ele quisesse, né? Se os homens quisessem, eles já teriam feito isso. Ou seja, tudo isso é verdade. Partículas, indivíduos não gostam de indivíduos. Eles gostam das sensações que eles podem alcançar com esses indivíduos, né? Então é isso, pessoal. É isso que o vídeo trouxe. Essa última parte foi bem densa, né? Eu mesmo tô meio travado aqui, ó, frontalmente por conta disso. Que realmente, se procurar olhar e falar tudo isso que aperta, é um desafio que muitas poucas pessoas conseguem lidar. Você tem um monte de fio amarrado e você tem uma sorveteria.
E aí esse é o triângulo da sua vida. Você ou você fica ali tentando desfazer esses nós desses fios que são milhares de nós, ou você desiste e vai para a sorveteria. E aí você começa a sorver tudo, né? Só inverter tudo e desembolar tudo nos fios embolados. É que só vai... não vai dar nada, né? Mas é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Então, um abraço para vocês. Fui.